Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, que é o relator da reforma administrativa. Em Brasília está Camila Turtelli e esse programa especial, em parceria com o Estadão, tem a presença ilustre da jornalista Adriana Fernandes. Bem-vindas, meninas, e muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite. O prazer é todo meu estar aqui. A alegria é muito grande falar com vocês. Deputado, o Broadcast Político publicou há pouco uma reportagem que aponta que a falta de empenho do governo do presidente Jair Bolsonaro para aprovar a reforma administrativa reforçou aí um cenário de desidratação na proposta no Congresso. Com a queda da popularidade, né, e a antecipação do período eleitoral, o governo decidiu se concentrar basicamente em duas propostas, né, que é a reformulação do Bolsa Família e o auxílio às empresas. Diante desse cenário do Executivo e da reação negativa, deputado, até mesmo entre parlamentares, como é que é possível aprovar uma reforma tão complexa e tão cheia de interesses, né, na Câmara? Olha, Gustavo, o fato é que o jogo ainda não começou. Então, é muito cedo para dizer se o governo está ou não empenhado. Eu me reuni com a equipe do ministro Paulo Guedes há algum tempo atrás e o ministro Paulo Guedes e sua equipe estão bastante motivados para que a gente consiga aprovar essa proposta. Quero ressaltar que, do ponto de vista político, também não se trata de uma medida como a reforma da Previdência, por exemplo, que na hora que foi iniciada a discussão, e eu também era o relator, havia quase que 95% da população brasileira contra a reforma da Previdência. Eu vou ler aqui uma pesquisa que foi feita por esses dias pela XP Investimentos, que diz o seguinte: dos entrevistados, e aí não é só o pessoal da reforma política, não, isso é de uma forma geral, 33% são a favor da reforma, mas acha que ela deve ser ainda mais dura do que está. 33%. 26% é a favor, mas acha que ela deve ser mais branda com os servidores públicos. Mas veja que a favor aí, 26 com 33, já dá 59%. 22% são contra. 22% são contra. E 10% é a favor do texto atual. Então, a favor, considerando aqueles que acham que deve ser mais dura, aqueles que acham que deve ser mais branda, e aqueles que acham que, como o texto veio, tá bom, dá um total de 69% da população, ou seja, quase 70% da população. Portanto, não há de se falar aí, a não ser em nichos corporativistas, que existe, de fato, uma vontade de aprovarmos a reforma administrativa. Portanto, eu penso que, na medida em que os debates começarem a acontecer, vai ficar claro para a população de que a reforma é boa para o Brasil, é importante para o Brasil, é boa para a sociedade brasileira no seu conjunto e, por isso mesmo, deverá ser aprovada. Deputado, o senhor tem dito que pretende incorporar uma emenda do deputado Kim Kataguiri, caso ele não consiga as assinaturas suficientes para ele mesmo apresentar essas emendas na comissão. Só que, na verdade, o deputado Kim Kataguiri tem 4 emendas, né? Eu queria saber se o senhor pretende incorporar as 4 emendas, né, que ele coloca, inclusive essa sugestão de perda de cargo para desempenho insuficiente para carreiras típicas. Não, eu pretendo incorporar a emenda do deputado Kim Kataguiri, que trata da ampliação da reforma para que os membros dos poderes também sejam atingidos, estejam submetidos à reforma. Não faz sentido a gente fazer uma reforma administrativa para pegar e criar obrigações para o assessorista ali do Ministério da Agricultura, que ganha R$2.000, e ficar de fora aqueles que ganham 30, 40 mil reais. Eu não me sentiria à vontade nessas condições. Porque, veja só, os servidores do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, todos estão na proposta de emenda de reforma administrativa. Todos os servidores. Agora, o que está ainda de fora são os membros do poder. São os juízes, são os desembargadores, são os deputados, são os promotores. Então, a proposta é justamente que todos estejam incluídos na reforma. Todos.
com as suas características próprias. Por exemplo, as pessoas podem pensar assim, mas a reforma só trata da questão da estabilidade, e deputado, por exemplo, não tem estabilidade, porque deputado tem um mandato de 4 anos, portanto, não tem estabilidade. Mas acontece que, por exemplo, a questão das férias de 60 dias, eu acho que deve caber para todo mundo, deve acabar com tudo isso, todo mundo deve ter uma condição igual, né? Portanto, a minha proposta de emenda constitucional é de que a gente tenha, de fato, uma situação de igualdade para todos, para que se faça, através da reforma, verdadeiramente, uma qualificação do serviço público, através, inicialmente, da igualdade de tratamento entre todos aqueles que fazem parte do serviço público. Relator, o presidente Jair Bolsonaro já declarou que quer que esteja na Constituição que o policial militar seja considerado carreira de Estado. O que o senhor acha disso, já que há um movimento, inclusive dentro da comissão, para que a PEC blinde, né, como carreira de Estados, determinadas categorias já na Constituição, o que não está no texto enviado pelo próprio governo Bolsonaro? Olha, se o presidente está falando isso, por que é que ele não colocou no texto, então, que os policiais fazem parte da reforma, são carreiras típicas de Estado? Quem fez o texto que está aí não fui eu, não foi nenhum deputado. Quem fez o texto foi o presidente da República, está enviado para cá com a assinatura dele. Eu sou apenas o relator, como diria Belchior, eu sou apenas o cantor. Então, não há por que se falar que ele quer que coloque as carreiras típicas de Estado, se ele poderia, os policiais como carreiras típicas de Estado, se ele próprio, que é o autor da proposta, não colocou. É estranho isso, você não acha, não? Ele quer votar, ele era o autor, então, mais do que qualquer outra pessoa, ele tinha todas as condições para colocar. Não colocou. Pessoalmente, eu, em relação aos policiais, eu não vejo nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de que policiais integram a categoria de carreiras típicas de Estado. Não há como negar. Eu não vejo como negar. Não tem policiais. Porque, na minha definição, a minha definição de carreiras típicas de Estado são justamente aquelas profissões que só existem no âmbito do Estado. Essas são, para mim, as carreiras típicas de Estado. Então, eu lhe pergunto, você conhece algum policial no setor privado? Não, não existe. Pode ter até segurança, mas policial que possa exercer o papel ostensivo de repressão ao crime, etc., só existe no âmbito do Estado. Portanto, não há dúvida de que o policial faz parte de uma carreira típica de Estado, como os diplomatas, como os auditores fiscais, como os juízes magistrados, como os promotores de justiça. São algumas tarefas são algumas profissões que, indubitavelmente, fazem parte de carreiras típicas de Estado. Ponto. Não há dúvida. Essas pessoas são carreiras típicas de Estado. Agora, eu fico muito preocupado, eu falo aí como quem está trabalhando para aprovar essa PEC, que essa discussão de carreiras típicas de Estado se faça em sede constitucional, quando teremos que obter um quórum de 308 votos. Isso é muito arriscado, porque vamos precisar fazer muitos acordos para atingir esse quórum. E aí vai entrar necessariamente como carreiras típicas de Estado uma série de profissões que definitivamente não são carreiras típicas de Estado. Esse é o problema. É muito mais razoável que nós façamos uma referência às carreiras típicas de Estado na Constituição, dizendo que essas carreiras típicas de Estado terão direito à estabilidade, mas deixando a definição do que vem a ser carreiras típicas de Estado para uma lei complementar. Essa é a ideia que eu tenho. É assim que eu penso. Não sei se vou conseguir, mas me parece que é o razoável. Se você for definir agora carreiras típicas de Estado, vai precisar de voto, muito voto. E aí a gente conhece como são as coisas. Essas carreiras elas vão barganhar para que estejam incluídas como carreiras típicas, apesar de não ser, sob pena
de, em não sendo, votar contra a medida, a emenda constitucional. Então, é uma questão de lógica dentro de um processo político para conseguirmos aprovar essa PEC. Deputado, o senhor já disse que o senhor espera um engajamento que é importante o engajamento do presidente da República para aprovar a reforma. Que tipo de engajamento é esse que o senhor espera do presidente Jair Bolsonaro na tramitação da reforma? Que ele manifeste claramente para a base dele aqui no Congresso Nacional que ele é a favor da reforma. É isso. Michel Temer, quando eu fui relator da reforma da Previdência aqui na Câmara, o presidente Temer se engajou pessoalmente com toda a sua força para que nós pudéssemos aprovar a reforma da Previdência. Isso ele manifestava claramente, cobrava dos líderes o empenho, procurava os deputados, pedia o voto, etc. O presidente da República tem muita força, qualquer presidente da República tem muita força. Então, o engajamento tem feito isso? O Bolsonaro já fez O Bolsonaro já fez alguma ação nessa direção até hoje? Não, mas o jogo não começou. O jogo não começou. Nós vamos ter a primeira reunião amanhã. Essa reunião ela vai começar a definir um calendário para discutir a reforma. Eu vou apresentar uma série de temas e propor datas para que se façam audiências públicas em torno desses temas. Se abrirá um prazo para que os parlamentares apresentem sugestões de pessoas a serem convidadas para tratar de cada um desses temas, pessoas contra e pessoas a favor, e aí vamos começar a seguir esse calendário. Mas, à medida que esse processo for caminhando e o nosso relatório for tomando corpo, é importante que nessas conversas haja um engajamento, sim, do presidente da República, pedindo apoio para que, de fato, a gente consiga aprovar a reforma. Relator, o senhor bem lembrou aqui que foi relator da reforma da Previdência, eu acompanhei para e passo a sua atuação, suas negociações na reforma da Previdência. O senhor viu, sofreu uma pressão muito grande das categorias que queriam buscar ficar fora da reforma da Previdência. Foi uma pressão grande, batiam na sua porta, eu cheguei a ver filas no seu gabinete, ninguém me contou, eu vi. O senhor apresentou o relatório, ele não foi aprovado por uma questão política, estamos à véspera de um ano eleitoral e um ano muito difícil. O senhor não corre o risco de ver esse fantasma do que aconteceu com todo o seu trabalho da Previdência em 2018, ocorreu mesmo agora? E eu queria tirar uma dúvida também em relação ao que o senhor falou antes da questão das carreiras de Estado. O senhor acha que, então, pode inviabilizar a aprovação da proposta, essa discussão toda, esse embaralho todo das carreiras de Estado? Eu vou começar pelo fim, porque essa é mais curta de responder. Eu acho que se nós formos discutir carreiras típicas de Estado em sede constitucional, nós teremos realmente um problema, um grave risco de ver a reforma empacar. Agora, em relação à outra reforma, a reforma da Previdência, as comparações que você fez, primeiro, reconhecer que, de fato, você esteve presente aqui, acompanhando para e passo aquele processo difícil da reforma da Previdência. Mas eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu não reputo às eleições o fato de a reforma não haver sido aprovada. O que inviabilizou a aprovação da reforma foi a delação fraudulenta e criminosa que a JBS fez, junto com o senhor Rodrigo Janot, que depois foi anulada e que jogou o presidente da República em uma espiral de dúvidas, de uma situação política muito difícil. Foram votados dois pedidos de impeachment contra o presidente da República e isso, de fato, inviabilizou a reforma da Previdência. Então, esse foi o primeiro aspecto. O segundo ponto é que, diferente da reforma da Previdência, em que aquelas categorias colocavam de uma maneira muito clara, num discurso demagógico,
que nós estávamos acabando com a aposentadoria, sobretudo dos mais pobres, isso é uma afirmação recorrente, apesar de mentirosa, eles, na verdade, muitas vezes nós víamos aqueles que, de fato, eram os alvos da reforma, eles colocarem como escudo humano os mais pobres. Então, está tirando a aposentadoria do trabalhador rural, tá? Mas é mentira. Você que acompanhou a reforma, você sabe que o trabalhador rural, por exemplo, estava de fora da reforma. Então, essa possibilidade não existe agora. Não existe a possibilidade deles fazerem isso. Não existe porque todo mundo sabe que a reforma administrativa ela trata exclusivamente de servidores públicos. E, em terceiro lugar, você sabe também, você disse, de fato é verdade, haviam filas aqui sempre no nosso gabinete daquelas corporações que, aliás, em regra, faziam um discurso muito republicano lá na comissão, mas quando chegava aqui, o problema era farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu nunca vi nenhuma dessas categorias vir para aqui, sentar nessa mesa onde eu estou, é a mesma da reforma da Previdência, e aqui querer tratar do trabalhador rural ou do mais pobre. Queriam resolver o problema deles, da categoria deles. E geralmente eram aqueles que ganhavam mais alto, salário de 30, 40 mil reais, mas nunca nenhum deles veio aqui no meu gabinete para falar dos pobres, apesar de lá na comissão o discurso ser todo nessa direção. Então, e a terceira coisa que eu quero lhe dizer, e que aí você é testemunha, apesar de toda a pressão, todos foram mantidos por mim no texto da reforma. Não cedi a essas pressões, permaneceram juízes, promotores, procuradores, todos ficaram na reforma, apesar de tudo aquilo que foi dito e dos enfrentamentos que foram feitos. Portanto, não será essa pressão que vai modificar a nossa luta. E acho que, dessa vez, o debate é mais fácil, porque o que tem que, de fato, se perguntar é se a sociedade brasileira está satisfeita com o que está aí, ou se a sociedade prefere mudar do que está aí. Eu penso que o sentimento majoritário da sociedade brasileira em relação ao serviço público no Brasil é de que hajam transformações, de que hajam mudanças, para que haja, sobretudo, uma qualificação do serviço público no Brasil. Esse é o meu sentimento. Deputado, eu queria saber do senhor se existe algum tipo de entendimento, se foi falado alguma coisa sobre esperar a reforma administrativa engrenar, o jogo começar, como o senhor mesmo disse, para se tocar a reforma tributária que está parada por enquanto? E se o senhor acha isso necessário? Eu acho que não vamos tocar a reforma tributária enquanto não for não acontecer a tramitação da reforma da Previdência. É muito difícil você fazer duas reformas ao mesmo tempo. É quase administrativa, impossível. Né? Não, eu acho, desculpa, eu falei ao contrário, né? Eu acho que vou esperar terminar o trâmite da reforma administrativa para que se possa avançar com a reforma tributária. Avançar com as duas reformas. Terminar o quê? Votar na comissão? Votar no plenário? Não, eu acho que ser votado mesmo no plenário. Eu acho que o parlamento não vai enfrentar duas reformas de porte tão significativo como a reforma administrativa e a reforma da Previdência ao mesmo tempo. Acho que primeiro vai vir uma, depois vai vir a outra. Esse é o meu sentimento, mas claro que quem define essa pauta é o presidente Arthur Lira. Relator, eu conversei hoje com um representante da FONACAT, que é a entidade que representa as categorias mais importantes de Estado. Eles argumentam que essa proposta é um projeto de poder e que vai... De onde? Oi? Auditor de... Da FONACAT, o presidente da FONACAT, que representa as principais categorias de Estado. 200 mil servidores... Só para eu ter uma noção. Quais são as categorias que dizem de Estado nessa FONACAT? Esses são alguns do que o senhor falou, auditores do Ministério Público também, tem do Ministério, são auditores de finanças, gestores. Gestores que acham carreira típica de Estado. Sim. Eu pergunto para o senhor, eles acham que o governo Bolsonaro é um projeto de poder
e para interferência institucional nos órgãos. Eles, inclusive, apontam números que mostram que uma regra prevista na proposta vai de livre provimento pelo executivo, pelo o governo de ocasião, né, ocupar cargos técnicos e estratégicos. Outra preocupação é também com a jornada. A PEC tem um ponto que permite o corte de salário e de jornada. Esse foi um tema bastante discutido recentemente, o senhor deve ter acompanhado na PEC emergencial, não passou, mas é um ponto sensível para os servidores. Não passou por causa de não só de resistências no Congresso, mas também de questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor vê esses dois pontos que eu coloquei? Olha, em relação a eles dizerem que o projeto de Bolsonaro é um projeto de poder, etc., eu não vou entrar nessa seara política, porque não me cabe esse papel enquanto relator da reforma administrativa. Quanto a esse outro ponto que você diz, de que existe na PEC uma proposta de transformar em cargos comissionados os que hoje são designados como cargo de chefia, pessoalmente eu sou contra. Eu penso que não há motivos para você ampliar a interferência política nesses órgãos. Vamos, por exemplo, citar uma empresa que eu trabalho muito proximamente, porque eu sou um deputado do Vale do Rio São Francisco, na Bahia, e eu trabalho muito proximamente à Codevasf. Faço muitas emendas para a Codevasf, para que, através dela, eu consiga levar obras para a Bahia. Então, veja só, a Codevasf, estou falando assim no chute, mas a Codevasf deve ter aproximadamente 1.500 funcionários em todos os estados onde ela atua. E desses 1.500 funcionários, eu creio que deva ter, no máximo, 50 cargos comissionados, que são o presidente, 4 diretores, os superintendentes regionais e mais alguns assessores. No máximo, 50 cargos comissionados. Esses cargos comissionados, esses 50 cargos aproximadamente comissionados, podem sim ser preenchidos por qualquer pessoa, mesmo de fora do quadro da Codevasf. Entretanto, os chamados cargos de chefia, que são cerca de 120 cargos, pelo que eu sei, esses cargos só podem ser preenchidos por funcionários de carreira. A PEC, a priori, ela permite que qualquer pessoa possa preencher esses cargos de chefia. Pessoalmente, eu sou contra. Eu acho que isso aumentará demais a ingerência política nos órgãos públicos e isso definitivamente não é bom. Já dei exemplo dessa minha posição e, coerentemente, vou me manter na mesma linha quando eu fui o relator da Lei de Responsabilidade das Estatais. Essa lei que a relatoria na Câmara, primeiro eu fui o presidente da comissão que fez o anteprojeto. E depois eu fui o relator aqui na Câmara. O senador Tasso Gereissati foi o relator no Senado. Reparem vocês podem ler o que está lá na Lei de Responsabilidade das Estatais, que a construção que foi feita, toda ela, é justamente no sentido de impedir a influência política nas estatais. Então, o que é que está lá, por exemplo? Que ninguém que acaba um mandato, um eletivo, por exemplo, pode assumir a diretoria de uma estatal, ou um cargo qualquer numa estatal. Um deputado, acabou o mandato, perdeu a eleição, bota no estatal. Isso aconteceria, né, se não fosse essa lei. Então, isso foi vetado na Lei de Responsabilidade das Estatais, que eu fui relator. Não foi só o mandato eletivo, que termina o mandato eletivo. Está proibido lá e tem que passar por uma quarentena de 2 anos. Dirigentes partidários, dirigentes sindicais, quem disputam a eleição, já está proibido de exercer cargo em empresa estatal. Mais do que isso, avançamos mais ainda. Estabelecemos exigências técnicas para o preenchimento de cargos das estatais. Antigamente era possível pegar um sujeito que era formado em gastronomia e colocar como diretor da Petrobras. Depois da Lei de Responsabilidade das Estatais, isso está proibido.
Só pode ser diretor de uma empresa petrolífera, como a Petrobras, um cidadão que tenha uma expertise comprovada naquele setor, uma experiência comprovada naquele setor. Se for para uma diretoria de um banco estatal, idem, tem que mostrar que tem experiência e expertise em finanças, e por aí vai. Então, todo esse arcabouço legal que foi construído por nós durante a elaboração da Lei de Responsabilidade das Estatais, ela tem que se repetir agora na reforma administrativa. E o norte disso é justamente evitar a ingerência política. E uma das formas que eu vejo logo de cara que não pode contribuir nessa direção é o fato de transformar os cargos de chefia dos órgãos públicos em cargos de livre nomeação política. Isso não pode. Eu sou totalmente contra. Claro que os debates estão apenas começando, mas a postura desse relator é de impedir que isso aconteça. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos supersalários. Na época da reforma da Previdência, esse projeto, que já tramita há muito tempo, né, no Congresso, ele foi citado também, foi trazido à tona com a possibilidade dele ser pautado, votado, também aí como um remédio, algo para amenizar a impopularidade da reforma. Por que a gente deveria acreditar que esse projeto vai, de fato, ser votado agora e que ele não está só sendo usado para amenizar um efeito impopular ou antivoto da reforma administrativa? Olha, esse projeto não foi votado já há algum tempo por conta dos acordos que o senhor Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, fez com os seus apoiadores aqui dentro da Câmara, para que esse projeto não entrasse em pauta. O projeto de supersalário já era para ter sido aprovado há muito tempo. Afinal de contas, esse projeto já foi aprovado no Senado, já veio aqui para a Câmara há muito tempo, passou por toda a parte de instrução, passou pelas comissões que tinha que passar. O deputado Rubens Bueno fez um parecer, ao meu ver, perfeito, um parecer que preenche e atende perfeitamente ao assunto, acabando com os supersalários. Está pronto para ser votado. Rodrigo Maia engavetou isso aí, deixou 2 anos e não votou o projeto de supersalários. Agora, no começo da discussão sobre a reforma da administrativa, na reunião que tivemos, em que foi anunciado o meu nome, o nome de Fernando Monteiro, para conduzirmos a PEC 32, esse assunto foi trazido em pauta. Eu ouvi da boca do presidente Arthur Lira de que para ele não há nenhuma dificuldade em colocar esse projeto em pauta, mas que dependia de uma conversa com os líderes. E muitos dos líderes ali presentes já se manifestaram favoravelmente a que seja colocado em pauta este projeto que acaba com os supersalários. Inclusive, o que foi dito lá é que esse projeto não seria votado no plenário antes da reforma administrativa. Pessoalmente, eu acho isso bastante razoável. Primeiro vota os supersalários, a lei que proíbe os supersalários, e depois vota a reforma administrativa no plenário da Casa. Deputado, infelizmente... Eu acho que seria uma sinalização muito positiva. Deputado, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Eu queria uma pergunta na verdade. Eu queria saber o que o senhor achou da expulsão do deputado Rodrigo Maia do DEM, uma decisão aí que foi tomada pelo partido do senhor, principalmente após o confronto aí entre o Maia e o presidente do partido, ACM Neto. Nada a declarar. Coisa do passado. Eu acho que está se dando a esse episódio uma dimensão maior do que ele tem. Por mim, é uma coisa que, se vocês da imprensa não estivessem comentando, para mim passaria desapercebido. E o caminho que o deputado Rodrigo Maia vai seguir aí mais próximo da centro-esquerda, você acha que pode fazer alguma rusga? Rodrigo Maia centro-esquerda. Aí, tá bom. Aí está dando conselho para Lula, né, deputado? Está dando conselho para Lula. Era só o que faltava. Vamos lá. Do Broadcast Político, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Eu queria agradecer muito a querida Adriana, que está fazendo aqui a parceria com a Camila, agradecer ao Cláudio da Luz aqui no Papo com o Editor, e agradecer a todos os assinantes que estão nos acompanhando, e até a próxima semana. Eu é que agradeço a todos vocês. É um prazer falar com vocês. Espero que
tenhamos outras oportunidades no decorrer desse importante debate de voltarmos a tratar desse tema. Parabéns pelo jornalista de altíssima qualidade que vocês praticam e até uma próxima oportunidade, com fé em Deus.